1 Samuel capítulo 2. O cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssima altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de forças. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar sobre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pela força, os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde o céu trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana fosse a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Amém. Amados, possamos entender uma coisa, que existem capítulos na Bíblia que são tão profundos, que quanto mais meditamos, mais percebemos que jamais conseguiríamos esgotar toda a riqueza que Deus colocou neles. E um dos capítulos, uma das passagens, é o capítulo 2 de 1 Samuel. À primeira vista, parece apenas a oração de uma mulher agradecida porque finalmente teve um filho. Mas quando olhamos com atenção, com comunhão, percebemos que estamos diante de um dos textos mais extraordinários do Antigo Testamento. Este não é apenas um cântico, não é apenas uma oração, não é apenas um agradecimento, mas sim, é uma declaração inspirada pelo Espírito Santo, é uma profecia, é uma revelação do caráter de Deus. É uma mensagem que atravessa os séculos e continua falando com o coração dos filhos de Deus na terra. Ana não canta apenas porque sua dor terminou. Ela canta porque agora conhece um Deus que transforma a dor em propósito. E talvez essa seja a primeira, aleluia, mistério e lição dessa passagem. Porque há pessoas que conhecem Deus apenas quando tudo está bem. Mas existem pessoas que conhecem Deus através do sofrimento, através das provas, através das guerras. E normalmente essas são as pessoas que mais o conhecem, porque a dor nos leva a lugares onde a prosperidade nunca conseguiria nos levar. E possamos entender, amados, confiar, meditar, aleluia, refletir, que foi no vale que Davi aprendeu a confiar. Foi na prisão que José aprendeu a esperar. Foi no deserto que Moisés aprendeu a depender. Foi na cova que Daniel aprendeu que Deus fecha a boca dos leões. Foi no cárcere que Paulo descobriu que uma prisão pode se transformar em um lugar de adoração. E foi na esterilidade que Ana descobriu quem Deus realmente era. E às vezes possamos perguntar: Senhor, por que estamos passando por isso? Aleluia. Mas talvez a pergunta correta seja: Senhor, o que desejas me ensinar através disso? Glória ao nome santo do Senhor. Porque Deus nunca desperdiça uma lágrima, amados. Nenhuma oração feita em sinceridade cai no esquecimento. Nenhum clamor sobe ao céu sem que Deus o ouça. Talvez a resposta não venha na hora que esperamos, é verdade. Talvez o milagre demore. Talvez a porta permaneça fechada por muito tempo. Mas quando Deus finalmente age, percebemos que o tempo de espera não foi um castigo, e sim uma preparação. Porque Deus não prepara apenas o milagre,
Ele prepara a pessoa que irá receber o milagre. E Ana, quando olhamos para essa palavra, entendemos e compreendemos que ela precisou ser preparada. Antes do cântico, existia o silêncio. Algo que muitos esquecem, que quando leem essa passagem, todos gostam do cântico, mas poucos querem viver o capítulo anterior. Todos querem cantar como Ana, mas poucos aceitam chorar como Ana. Todos querem testemunhar, mas poucos aceitam esperar. Porque, amados, o que vemos desse capítulo, aleluia, que só existe a parte do cântico, aleluia, mas porque existiu a parte da humilhação, a parte das guerras. E antes da canção, antes do momento de adoração, de momento de alegria, existiram lágrimas. Existiram, aleluia, tempos de humilhação. Antes dos testemunhos, aleluia, que Ana poderia contar, existiram noites de oração. Antes da resposta, aleluia, antes do cumprimento da promessa, existiu o suposto silêncio de Deus. Glória a Jesus. E o silêncio de Deus é uma das provas mais difíceis da vida cristã. Porque quando Deus fala, sabemos o que fazer. Quando Deus responde, certamente encontramos uma direção para onde iremos. Mas quando Deus permanece em silêncio, é nesse momento que a nossa fé é colocada à prova. E foi exatamente isso que aconteceu com Ana. Anos após anos. Ela subia ao templo, ela voltava sem resposta. Penina, chegando em casa, zombava dela. Aleluia, seu ventre permanecia fechado. Imagine quantas das vezes Ana voltou para sua casa perguntando: será que Deus ainda está ouvindo minhas orações? Quantas das vezes ela deve ter pensado: aleluia, talvez eu nunca vou ter um filho. Mas ela continuou indo ao templo, continuou orando, continuou buscando. Ela não abandonou Deus porque ainda não tinha recebido aquilo que desejava, não. E aqui existe uma palavra para você que está me escutando. Aleluia, não deixe que a demora faça você abandonar aquilo que Deus lhe ensinou. A demora, o tempo, a espera, o silêncio não significa rejeição, não significa abandono. O céu pode parecer fechado, aleluia, mas que você tenha certeza de uma coisa através dessa palavra: o Senhor Deus, Ele continua trabalhando. Há momentos em que Deus trabalha de maneira invisível, amados. Assim como a raiz cresce antes que a árvore apareça, assim como o bebê cresce antes de nascer, assim como a madrugada prepara a chegada do sol, Deus, Ele trabalha onde os nossos olhos não conseguem enxergar. Quando Ana pensava que nada estava acontecendo, o Senhor já estava preparando Samuel. E não apenas Samuel, Deus estava preparando um profeta que marcaria uma geração inteira. Veja como Deus pensa diferente de nós, amados. Ana queria um filho, Deus queria levantar um profeta. Ana estava pensando certamente em sua casa, mas Deus estava pensando em toda uma nação. Às vezes pedimos poucos para o Senhor, porque enxergamos apenas nossa necessidade, mas Deus vê muito além. Ele enxerga gerações, Ele enxerga propósitos eternos, Ele enxerga aquilo que ainda não conseguimos imaginar. Glória ao nome santo do Senhor. E amados, o cântico começa no coração. Aleluia, primeiro versículo, o que é que lemos? Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. Amados, observamos algo pela fé. Ela não apenas começa falando da boca, mas sim do coração. Porque toda verdadeira adoração nasce primeiro dentro de nós. A boca apenas revela aquilo que já está no coração. E por isso que o Senhor Jesus disse: da abundância do coração fala a boca. Ana não apenas está recitando palavras bonitas, mas sim, ela está derramando um coração completamente transformado. E existe uma diferença enorme entre cantar e adorar, entre repetir palavras e viver aquilo que se canta. Muitos
conseguem decorar versículos, poucos permitem que os versículos transformem a sua vida. E naquele momento, Ana foi transformada. Ela não era mais a mesma mulher do capítulo, aleluia, anterior, do sofrimento, aleluia, das dores, das provas. O sofrimento, sim, tinha amadurecido sua fé. O tempo de espera, sim, havia aprofundado sua intimidade com Deus. Ela não recebeu apenas um filho, ela recebeu a nova visão de quem Deus é. Glória ao nome santo do Senhor. E amados, que possamos ter uma certeza de uma coisa: a maior mudança não foi o ventre. Percebam a verdade impressionante durante essa palavra. O maior milagre da vida de Ana não aconteceu no ventre, e sim no coração, porque Deus sempre trabalha de dentro para fora. O ventre foi aberto, mas antes disso o coração havia sido curado. No capítulo anterior, ela derrama sua alma diante do Senhor. Ela saiu do templo em paz, antes mesmo de saber que estava grávida. Isso significa que Deus primeiro mudou seu interior, depois mudou sua circunstância, e este continua sendo o método de Deus. Nós queremos que Deus mude o problema, e Ele quer transformar quem enfrenta o problema. Queremos uma porta aberta, e Ele quer formar um coração perseverante. Queremos que a tempestade termine, Ele quer nos ensinar a confiar enquanto a tempestade continua, porque uma fé que depende apenas das circunstâncias favoráveis ainda não amadureceu. Ana aprendeu a descansar antes do milagre, e isso revela a maturidade espiritual. Aleluia. Posteriormente ela fala: meu coração exulta no Senhor. Aleluia. Ela não diz: meu coração exulta por causa do meu filho. Ela não diz: meu coração exulta porque Penina ficou envergonhada. Ela não diz: meu coração exulta porque sou respeitada. Não. Aleluia. Sua alegria não estava baseada em pessoas. Sua alegria estava fundamentada em Deus. E essa é uma das maiores diferenças entre felicidade humana e alegria espiritual. A felicidade depende do que acontece ao nosso redor. A alegria do Senhor nasce da certeza de quem Deus é. Por isso que Paulo, ele pôde cantar preso. Abacuque pôde dizer que se alegraria mesmo sem frutos. Jó pôde adorar depois de perder tudo. E Ana, ela pôde glorificar a Deus acima do próprio presente recebido. Ela compreendeu algo que muitos ainda não compreenderam. A maior benção nunca foi Samuel. A maior benção sempre foi o Senhor, porque Samuel poderia morrer, mas o Senhor Deus continuaria vivo. Samuel crescia, partiria, Samuel cumpriria sua missão, mas Deus, ele permaneceria eternamente no coração dela. E quando aprendemos isso, amados, ali nossa fé deixa de depender da circunstância. A nossa esperança deixa de depender das pessoas. Nossa segurança deixa de depender das coisas. Passamos a viver firmados na rocha eterna. E posteriormente Ana relata: o meu poder está exaltado no Senhor. Aleluia. Ana afirma que foi em Deus que restaurou minha honra. Durante anos ela foi humilhada. Durante anos olhava para ela como alguém incompleta. Naquela sociedade a esterilidade era vista como vergonha, mas Deus removeu toda a vergonha. Amados, nosso Deus é especialista em restaurar dignidade. Há pessoas que chegam à presença de Deus completamente destruídas, feridas por palavras, marcadas pelos pecados, traídas, abandonadas, esquecidas. Mas quando Deus decide restaurar alguém, Ele não faz uma reforma superficial. Aleluia. Ele faz uma transformação completa. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado. Moisés era um fugitivo, mas tornou-se libertador. Raabe era conhecida pelo seu passado, mas entrou na genealogia do Messias. Maria Madalena foi liberta e tornou-se testemunho da ressurreição, porque Deus não define as pessoas pelo lugar onde elas caíram. Ele as define pelo propósito pelo qual a chamou.
Talvez o mundo olhe para você e veja apenas limitações, mas Deus olha para você e vê possibilidades. O homem vê o presente, Deus contempla o futuro. O homem vê a fraqueza, Deus vê aquilo que sua graça pode realizar. E quando Deus exalta alguém, não há força humana capaz de impedir. A boca que antes chorava, agora testemunha. Na verdade, o sentimento de Ana, aleluia, ela não se tratava de um orgulho, aleluia, tão pouco vingança pelo que fizeram com ela, e sim pelo reconhecimento de que Deus havia respondido o seu clamor. Aleluia, a boca que antes chorava, aleluia, naquele momento cantava de alegria. Os lábios que antes clamava, agora testemunhava, aleluia, vivificamente o poder de Deus em sua vida. O rosto que antes estava batido, agora reflete alegria. Somente Deus pode produzir uma transformação tão profunda, porque Deus não apenas muda situações, Ele muda a atmosfera, destinos, identidade. E quantas pessoas hoje vivem exatamente o contrário? Continuam carregando a identidade da dor, vivem como derrotados, mesmo tendo um Deus tão grande e vencedor. Ana nos ensina que quem experimenta a ação de Deus não vive mais preso ao passado. Ela não era mais a mulher estéril, ela era a serva do Deus que faz milagres. Sua identidade deixou de ser construída pela dor, passou a ser construída pela graça. E isso que acontece quando Cristo entra na vida de alguém. O pecador torna-se perdoado, o órfão torna-se filho, o perdido torna-se encontrado, o condenado recebe vida, a vergonha dá lugar à esperança. Uma adoração que nasce da gratidão, amados. Há um detalhe que não pode passar despercebido. Ana poderia simplesmente levar Samuel ao templo e voltar para casa, mas ela para tudo para adorar. Isso revela que pessoas gratas nunca tratam os milagres como algo comum. Vivemos dias em que muitos recebem bênçãos e rapidamente se esquecem de quem as concedeu, recebem saúde e deixam de buscar a Deus, recebem prosperidade e abandonam a fidelidade, recebem as vitórias e substituem a gratidão pela autossuficiência. Ana faz exatamente o oposto, amados. Quanto mais Deus lhe dá, mais ela o glorifica. Que este seja também o nosso coração, que jamais nos acostumemos com a graça, que nunca tratemos como comum aquilo que custa o amor de Deus por nós. Cada resposta de oração seja motivo para uma nova entrega, uma nova adoração e uma vida mais consagrada ao Senhor. E mais para frente, Ana relata: não há santo como o Senhor. Aleluia, que declaração forte, amados. Observe que Ana não começa falando sobre o poder de Deus, ela começa falando sobre a sua santidade. Aleluia, isso não é por acaso. A primeira característica que o céu exalta em Deus nunca é seu poder e sua santidade. Em Isaías 6, os serafins não clamavam poderoso, poderoso, poderoso. Eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor do exército. Em Apocalipse 4, João vê novamente os seres celestiais o adorando, e o cântico continua o mesmo: santo, santo e santo. Sabe por quê? Porque a santidade é a essência do caráter de Deus. Aleluia, seu poder é infinito, sua sabedoria é perfeita, aleluia, seu amor é incomparável, mas tudo isso estava envolvido por sua absoluta santidade. Deus nunca faz algo injusto, amados. Deus nunca toma uma decisão errada, nunca age por impulso, nunca muda por causa das circunstâncias. Ele nunca falha, nunca mente, ele tampouco perde o controle, ele nunca é surpreendido, ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ana, ela compreendeu isso. Ela havia esperado há anos, ela havia chorado, sofrido, mesmo assim ela não acusa a Deus, ela o adora. Quantas pessoas fazem exatamente o contrário? Quando tudo vai bem, adora. Quando a luta chega, questionam a Deus. Ana nos ensina que a verdadeira fé permanece firme, mesmo quando ainda não entende todos os caminhos do Senhor. Aleluia, não há rocha como o nosso Deus. Ana usa uma imagem muito conhecida em Israel. Ela chama Deus de rocha. Uma rocha representa estabilidade, segurança
segurança, proteção, permanência. Em um mundo onde tudo muda, Deus continua sendo a rocha. As pessoas mudam, os governantes mudam, as economias mudam, os sentimentos mudam, as estações mudam, mas Deus continua firme. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece instável. Seu emprego mudou, sua saúde mudou, sua família enfrenta dificuldades, seu coração está cansado. Mas eu quero te falar uma coisa: existe uma rocha que nunca se move. Cristo continua sendo o fundamento da nossa esperança. Quando construímos nossa vida sobre a rocha, as tempestades podem vir, os ventos podem soprar, as águas podem subir, mas a casa permanece de pé. Não porque somos fortes, mas porque o fundamento é inabalável. Não multipliqueis palavras, aleluia, de orgulho. Agora o tom da oração mude completamente, como quando lemos e entendemos esse verso. Ana começa a confrontar o maior inimigo espiritual da humanidade, a soberba. Aleluia. Por que Ana fala sobre isso, amados? Porque ela conhecia alguém assim, aleluia, Penina. Durante anos Penina humilhou Ana, usava sua fertilidade como motivo de arrogância, mas Penina esqueceu uma verdade: tudo aquilo que possuímos pode desaparecer em um instante. A beleza passa, a juventude, os bens, os títulos, a fama, aleluia, mas Deus permanece o mesmo. O orgulho nasce quando o homem começa a acreditar que aquilo que possui vem apenas das suas próprias forças, e é exatamente isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele olhou, aleluia, para a Babilônia e disse: não é esta grande Babilônia que eu construí? Naquele mesmo momento Deus o humilhou, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Tudo que temos vem dele, nossa inteligência, saúde, família, trabalho, aleluia, salvação, tudo é graça, tudo é pela graça. Paulo escreveu: o que tens que não tenhas recebido? Quando entendemos isso, a soberba desaparece e nasce a gratidão. Aí vale lembrar que o nosso Deus é das reviravoltas, amados. Lemos a partir do versículo 4, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, uma sequência de contrastes. Aleluia, ela fala: o arco dos fortes foi quebrado, os que tropeçavam foram cingidos de força, os que antes, aleluia, se alugaram por pão, aleluia, cessaram os famintos, aleluia, até Esther deu à luz. Amados, observamos um detalhe quando lemos esses versículos. Ana estava revelando o princípio que atravessa toda a Bíblia. Deus é especialista em inverter situações. Ele pega aquilo que parecia definitivo e transforma completamente. José saiu da prisão para governar o Egito. Davi saiu dos campos para ocupar o trono. Esther saiu do anonimato para salvar uma nação. Pedro saiu do fracasso para liderar a igreja. Paulo saiu da perseguição para anunciar o evangelho. Lázaro saiu do túmulo e Jesus saiu da cruz para a ressurreição. Esse é o Deus, aleluia, que servimos, amados. Nunca julgue sua história pelo capítulo atual, porque Deus ainda escreve os próximos capítulos. Talvez hoje você esteja vivendo página de dor, mas Deus já escreveu a página da vitória na tua vida. Recebe hoje por essa palavra. O reino de Deus funciona diferente do qual entendemos. No mundo diz: o maior domina. Jesus fala: o maior serve. O mundo diz: quem sobe primeiro vence. Jesus fala: quem se humilha será exaltado. O mundo diz: acumule riqueza. Jesus fala: junte tesouros no céu. O reino de Deus sempre contrariou a lógica humana, amados. Por isso que muitos não conseguem compreender a maneira como Deus trabalha. Ele escolhe o improvável. Aleluia, escolhe, aleluia, um pastor para derrotar um gigante. Escolhe um pescador para pregar ao mundo. Aleluia. Escolhe uma virgem simples para trazer o Salvador da humanidade. Escolhe um estábulo para o nascimento de um rei. Escolhe a cruz para vencer, aleluia, o pecado. Quem imaginaria isso? Ninguém. Porque os pensamentos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. E, amado, nós chegamos no versículo 6, e talvez seja um dos versículos mais profundos do Cântico de Ana. É o Senhor quem tira a vida e a dá.
Ela não está dizendo que Deus tem prazer na morte, amados. Ela está afirmando a sua soberania. Nada foge do seu governo. Nada acontece sem que Ele saiba. O trono do universo nunca ficou vazio, mesmo quando tudo parece fora do controle, mesmo quando as notícias assustam, mesmo quando as lágrimas caem, Deus continua reinando. Essa verdade sustentou Daniel na cova, sustentou os 3 hebreus na fornalha, sustentou Paulo na prisão, João em Patmos. Aleluia, continua sustentando a igreja até hoje. Nosso Deus nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu o controle, nunca precisou elaborar um plano de emergência. Antes que qualquer problema surgisse, Ele já conhecia, aleluia, a solução. Aleluia, ela continua relatando: o Senhor levanta o pobre do pó. Naquele tempo, sentar-se sobre o pó era símbolo total de humilhação, era um lugar da derrota, era onde assentavam os enlutados, rejeitados, esquecidos. Mas Deus vai até esse lugar. Ele não espera que o homem consiga sair sozinho. Ele entra no pó, levanta, limpa, restaura e depois faz algo ainda mais impressionante: faz assentar entre os príncipes. Veja a transformação, amados, do pó para o palácio, da vergonha para a honra, da rejeição para a adoração, do anonimato para o propósito. Não foi isso que Cristo fez conosco? Estávamos mortos em nossos pecados, sem esperança, separados de Deus, mas Cristo nos encontrou, pagou o preço lá na cruz, mas nos lavou com seu sangue, nos fez filhos de Deus. Hoje não somos apenas perdoados, somos herdeiros juntamente com Cristo. Amados, que graça extraordinária. Ali nos chega numa grande profecia do cântico: o Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Aleluia, uma coisa, aleluia, que eu quero que você entenda. Aleluia, espera um momento. Israel ainda não possuía um rei, Saul ainda nem havia sido escolhido, Davi sequer havia nascido. Como Ana fala de um rei? Porque naquele momento ela não fala apenas como mãe, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela olha há séculos à frente, ali enxerga o Messias. A palavra ungido em hebraico é Mashiach, ali Messias, em grego Cristo. Ana está anunciando que um dia levantaria o rei eterno, um rei diferente de Saul, maior que Davi, mais sábio que Salomão, um rei cujo trono jamais teria fim. Esse rei nasceu em Belém, andou entre os homens, curou enfermo, perdoou pecados, foi crucificado, ressuscitou mortos, aleluia, ressuscitou também ao terceiro dia e hoje está assentado à destra do Deus vivente, do Pai. Toda a esperança do cântico de Ana encontra seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. Ela enxergou pela fé aquilo que nós conhecemos pela revelação completa das Escrituras. Ali no cântico de Ana não apenas fala sobre uma mulher, ela fala sobre todos aqueles que aprenderam a confiar em Deus. E talvez hoje você esteja vivendo essa mesma situação, aleluia, às vezes com muitas lágrimas, esperando uma resposta há muito tempo, talvez orado diversas vezes, ele já não encontra mais força. Mas eu quero te falar por essa palavra: olhe para Ana, ela esperou, perseverou e continuou adorando. E quando Deus respondeu, ela entendeu que a espera não havia sido inútil. O tempo da espera formou uma mulher que agora podia cantar. Há milagres que Deus entrega rapidamente, mas entenda, amados, há outros que exigem preparo, porque Deus ama você demais para entregar uma benção antes que seu coração esteja preparado para administrá-lo. Quando terminamos de ler o cântico de Ana, percebemos que ele não é apenas uma lembrança do passado, é uma mensagem para todos os tempos. Essa passagem nos lembra que Deus continua santo, continua soberano e ouvindo as orações dos humildes, derrubando a soberba, levantando os que estão caídos e transformando lágrimas em testemunho. E eu quero que você hoje entenda e receba essa palavra de toda a tua vida. A profecia derramada agora
sobre o teu favor. Irá valer a pena toda humilhação, todo sofrimento, toda lágrima que tem escorrido do teu rosto, porque o Senhor, aleluia, chegará com milagre na tua vida. Recebe hoje essa palavra de todo o teu coração. Talvez você tenha escutado essa palavra esse tempo todinho, com o coração aflito, ansiedade batendo, as lágrimas escorrendo, mas se você escuta essa palavra, aleluia, escutou essa palavra até agora, aleluia, o Senhor manda te falar mais um recado do céu. A vitória na tua vida está chegando, aleluia. As pessoas, os acusadores, aqueles que estavam te humilhando, verá a grandeza de Deus, aleluia, pela vitória que dará na tua mão. Recebe essa palavra de todo o teu coração e de toda a alma. Se crê, confia, aleluia, recebe. Escreve agora nos comentários: eu confio, aleluia, na vitória por Cristo Jesus na minha vida. Aleluia, essa é a palavra que o Senhor nos trouxe. Deus seja louvado. Amém. Curta e comente, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se agora no nosso canal. Venha fazer parte dessa família maravilhosa que é a família de Cristo. Temos palavra todos os dias.